Boa noite. Movimento corpo. Sai um pouquinho da imobilidade, né? E hoje a gente vai seguir as nuvens brancas. Capítulo 55. O aparecimento da estrela matutina. Certo dia, Buda e Ananda foram visitar um pequeno monastério localizado logo na saída da cidade. Eles chegaram quando a maioria dos bhikkhus tinha ido mendigar. Enquanto passeavam em volta das terras do monastério, repentinamente ouviram um gemido abafado vindo de uma das choupanas. Buda entrou na choupana e encontrou um bhikkhu emaciado, encolhido em um canto. Um terrível mau cheiro empestava o ar. Buda ajoelhou-se ao lado dele e perguntou: irmão, você está doente? O bhikkhu respondeu: senhor, estou com disenteria. Há alguém cuidando de você? Senhor, os outros irmãos foram mendigar. Não há mais ninguém aqui além de mim. Logo que adoeci, vários deles tentaram cuidar de mim, porém, quando vi que não tinha mais qualquer utilidade para ninguém, disse-lhes que não se preocupassem comigo. O mestre disse a Ananda: vá buscar um pouco de água, vamos dar um banho em nosso irmão. Ananda trouxe uma bacia de água e ajudou a banhar o monge doente. Eles trocaram o seu manto e colocaram-no de volta na cama, sobre a cama. Depois, escovaram o colchão e lavaram os mantos imundos do bhikkhu. Estavam dependurando-os para secar quando os outros monges retornaram. Venerável Ananda pediu que fervessem um pouco de água e preparassem remédio para o irmão deles. A comunidade convidou Buda e Ananda para comerem juntos ali. Após a refeição, Buda perguntou: de qual doença sofre o bhikkhu naquela choupana? Senhor, ele está com disenteria. Há alguém cuidando dele? Senhor Buda, a princípio tentamos tomar conta dele, mas então ele mesmo pediu para desistirmos. Bhikkhus, quando largamos nossos lares para seguirmos o caminho, deixamos nossos pais e famílias para trás. Se não olharmos uns pelos outros quando adoecemos, quem olhará? Devemos cuidar uns dos outros, seja a pessoa doente um professor, um estudante ou um amigo. Devemos tratar dele até que recupere sua saúde. Bhikkhus, se eu estiver doente, vocês tratarão das minhas necessidades? Sim, certamente, Senhor Buda. Então, vocês devem tratar das necessidades de qualquer bhikkhu que caia doente. Cuidar de qualquer doente é o mesmo que cuidar do próprio Buda. Os bhikkhus juntaram as palmas das mãos e se inclinaram para Buda. No verão seguinte, Buda ficou no Parque Leste, em Sravasti, ao mesmo tempo em que Bhikkhuni Mahaprajapati ensinava uma grande comunidade de monjas. Ela era auxiliada pela Bhikkhuni Khema, que uma vez tinha sido uma das esposas do rei Bibisara. Ela havia se tornado discípula de Buda 20 anos antes. Naquela época, sua capacidade de entendimento profundo e natural era manchada por sua arrogância. Mas após receber as instruções de Buda, ela aprendeu sobre a humildade. Com apenas 4 anos de prática como discípula leiga, pediu para ser ordenada. Ela foi a mais diligente na prática e era agora uma importante professora e líder entre as monjas. A senhora Visakha visitava-a regularmente e as outras bhikkhunis. Um dia ela convidou Sudatta,
também conhecido como Anathapindika, o filântropo, que tinha adquirido os jardins de Jetavana para Sangha. Ela apresentou para as irmãs Kema, Damadina, Upalavana e Patakara. A senhora Visakha mais tarde contou a ele que as conheceu antes de se tornarem monjas. No outro dia, Sudatta visitou o centro das bicunis com um amigo também chamado Visakha, que era parente da bicuni Dhammapadina, uma bem conhecida professora entre as monjas. Os dois homens ouviram a bicuni Dhammadina dar uma palestra do Dharma sobre os 5 skandhas e o nobre caminho óctuplo. Visakha ficou impressionado com o profundo domínio dela acerca das verdades sutis. Quando ele retornou para Jetavana, contou ao mestre tudo o que a monja havia ensinado. Buda disse: se você me perguntasse sobre o mesmo assunto, eu diria exatamente as mesmas coisas que a bicuni Dhammadina. Ela realmente aprendeu o ensinamento da emancipação e iluminação. Buda voltou-se para Ananda e disse: Ananda, por favor, lembre-se do discurso da irmã Dhammadina e repita-o para a comunidade inteira de monges. O discurso dela é muito importante. A bicuni Bada Kapilani também era renomada por seu domínio no Dharma. Assim como a irmã Dhammadina, ela era frequentemente convidada para viajar e oferecer ensinamentos. As histórias da bicuni Patakara eram comoventes. Ela era a filha única de uma família rica de Sravasti. Seus pais eram superprotetores e nunca permitiram que saísse de casa. O dia inteiro ela devia ficar em casa. Assim, nunca tinha uma chance de encontrar muitas pessoas. Quando alcançou a idade de se casar, ela se apaixonou, sem o conhecimento dos pais, por um jovem servo da casa. Quando arranjaram para ela um casamento com o filho de uma família rica, Patakara insistiu com seu amor secreto para que ele fugisse com ela. Cedo da manhã em que deveria casar-se, disfarçou-se como uma das criadas e fingiu ir buscar água. Assim que estava do lado de fora, ela se encontrou com seu amor e os dois correram para um vilarejo distante, onde planejaram se casar. 3 anos mais tarde, Patakara ficou grávida. Quando se aproximou a hora de parir, ela pediu ao marido que a levasse para a casa dos pais para dar à luz, como era costume. O esposo ficou relutante, mas com a insistência dela concordou. No meio do caminho, porém, Patakara entrou em trabalho de parto e deu à luz um filho. Como não havia mais necessidade de irem até a casa paterna, eles retornaram para o vilarejo onde moravam. 2 anos mais tarde, Patakara novamente engravidou. Mais uma vez, ela insistiu com o marido para levá-la à casa dos pais. Desta feita, eles se encontraram com uma tragédia. Ao longo do caminho, desabou uma tormenta bem no momento em que começou o trabalho de parto. O marido pediu a ela que esperasse ao lado da estrada enquanto ele entrava na floresta para cortar alguns ramos e construir um abrigo improvisado. Patakara esperou por longo tempo, mas o marido não voltava. No meio da noite, sob a chuva e o vento, ela deu à luz o segundo filho. Quando amanheceu, pegou seu filho recém-nascido em um braço e, segurando a mão do outro filho, entrou na floresta para procurar pelo companheiro. Ela o encontrou morto, pois fora atacado por uma serpente venenosa. Chorou amargamente por muito tempo. Então, ela se levantou e rumou com seus 2 filhos em direção ao seu antigo lar, em Sravasti. Finalmente, eles alcançaram o rio. As águas estavam revoltas e elevadas devido às chuvas,
e o leito ficara profundo demais para seu filho pequeno atravessar. Ela disse a ele para esperar na ribanceira enquanto, em primeiro lugar, carregava o bebê com segurança até a outra margem. Ela segurou a criança acima de sua cabeça enquanto atravessava as profundas águas. Quando estava no meio do rio, uma enorme águia mergulhou dos céus num voo rasante e arrancou o bebê das mãos dela, com suas poderosas garras. Ela berrou para o pássaro soltar seu filho, mas ele desapareceu. Quando o outro ouviu o choro de sua mãe, pensou que esta o estivesse chamando para ir se juntar a ela. Assim que Patacara virou-se, ainda viu seu filho avançar para as águas revoltas. Ela gritou para que ele parasse, mas era tarde demais. A forte correnteza o engoliu e ela foi incapaz de salvá-lo. Em seguida, Patacara atravessou para outra margem, desmaiando ao atingir a margem. Voltando a si, ela se ergueu e andou por vários dias, até conseguir alcançar Sravaste. Quando finalmente chegou, ficou sabendo que a casa dos seus pais tinha sido destruída pela tempestade e que ambos haviam morrido quando uma parede desabou sobre eles. A mulher chegara no dia em que os corpos dos seus pais estavam sendo cremados. Patacara desabou ao lado da estrada. Não queria mais viver. Algumas pessoas ficaram com pena dela e a levaram para ir ter com o Buda. Ele a ouviu contar sua história e disse-lhe com voz gentil: Patacara, você sofreu terrivelmente. Contudo, a vida não é só sofrimento e dor. Tente ser forte, pratique o caminho da iluminação e um dia você será capaz de sorrir, mesmo diante dos mais dolorosos sofrimentos. Você saberá como renovar a paz e a alegria tanto no presente quanto no futuro. Patacara inclinou-se de mãos postas e pediu para tomar os refúgios. Buda confiou-a aos cuidados da irmã Mahaprajapati. Pouco depois, Patacara foi ordenada bhikkhuni. Era profundamente amada pela irmã Mahaprajapati e pelas demais bhikkhunis. Após vários anos de prática, aprendeu a sorrir de novo. Um dia, enquanto lavava os pés, observou a água da vertente desaparecer, penetrando de volta na terra, e teve um repentino vislumbre sobre a natureza impermanente de todas as coisas. Ela guardou aquela imagem em sua mente durante sua meditação por vários dias e noites. Num certo amanhecer, compreendeu o problema do nascimento e da morte. Espontaneamente, escreveu um poema. Noutro dia, ao lavar meus pés, vi a vertente d'água fluir de volta ao coração da terra. Eu perguntei, para onde retorna a água? Contemplando em sereno silêncio, mente e corpo envoltos por mente atenta, olhei a natureza dos 6 objetos dos sentidos com o espírito de um forte e veloz corcel. Brilhando no pavio da lamparina, concentrei minha mente. O tempo passou rapidamente, a lamparina ainda brilha. Peguei uma agulha e empurrei o pavio para baixo. Instantaneamente a luz se extinguiu, tudo submergindo em escuridão. A chama fora extinta, mas subitamente minha mente brilhava. Minha mente se livrara de toda a escuridão quando apareceu a estrela matutina.
Quando Pattakara apresentou seu poema para a irmã Mahaprajapati, a abadesa expressou a ela os seus mais profundos elogios. Irmã Upalavana era uma outra bhikkhuni que veio ao Dharma após grande sofrimento, graças aos esforços do venerável Moggallana. Ela era uma mulher de beleza incomum, mesmo com a cabeça raspada. Era muito diligente em sua prática e uma das mais caras assistentes da abadesa Prajapati. Venerável Moggallana havia encontrado a irmã Upalavana certo dia, enquanto estava caminhando no parque de uma cidade pela qual passava. Ela estava ali parada, como uma flor da noite. Era conhecida pelos homens como a bela flor de lótus. Realmente sua beleza superava mesmo a da flor de lótus mais adorável. Mas venerável Moggallana viu o sofrimento em seus olhos. Sabia que ela escondia muitas amarguras em seu coração. Ele parou e disse: "Você é realmente linda e está vestida com mais finos trajes, mas posso ver que está cheia de sofrimento e confusão. Seu fardo já é pesado, mas você continua a seguir o caminho que leva ainda maior escuridão." Upalavana sentiu-se tocada pela habilidade de Moggallana em ler seus pensamentos mais íntimos. Ela, porém, fingiu indiferença e retorquiu: "Talvez o que você diz seja verdadeiro, mas este é o único caminho que me resta." Moggallana disse: "Por que tanto pessimismo? Não importa qual tenha sido seu passado, você pode transformar a si mesma e criar um futuro melhor. Roupas sujas podem ser lavadas. Um coração aturdido pela confusão e cansaço pode ser purificado pelas águas da iluminação. Buda ensina que todos têm a capacidade de despertar e encontrar a paz e a alegria." Upalavana começou a chorar. "Mas minha vida é cheia de pecado e de injustiça. Tenho medo de que nem mesmo Buda possa ajudar-me." Moggallana consolou-a: "Não se preocupe, por favor. Conte-me sua história." Upalavana contou para o venerável Moggallana que ela era filha de uma família abastada e se casara aos 16 anos. Logo após a morte do pai do seu marido, sua sogra passou a dormir com o próprio filho, o marido de Upalavana. Esta deu à luz uma filha, porém incapaz de suportar o relacionamento incestuoso entre seu esposo e a sogra, ela fugiu, deixando a filha para trás. Alguns anos depois encontrou um mercador e se casou com ele. Quando soube que secretamente seu novo marido mantinha uma concubina, ela investigou até descobrir a horrível verdade. A concubina que ele mantinha era sua própria filha, abandonada anos antes. A dor e a tristeza foram tão avassaladoras que ela começou a odiar tudo neste mundo, passando a não conseguir mais amar nem confiar em ninguém. Ela se tornou uma cortesã atrás de dinheiro, joias e prazeres materiais, assim em contrapartida. Chegou a confessar ter pensado em seduzir Moggallana assim que o vira passar, mais uma vez para comprovar a hipocrisia da humanidade. A bela flor de lótus cobriu seu rosto e começou a soluçar. Moggallana deixou que ela chorasse para aliviar sua dor. Então falou-lhe sobre o Dharma e levou-a para encontrar Buda, que lhe deu palavras de conforto e perguntou se ela gostaria de estudar com as bhikkhunis sobre a orientação da abadesa Gotami. Ela foi ordenada e, após somente 4 anos de diligente prática, foi considerada como sendo um exemplo a ser seguido por todas as monjas. Olha lá, a linhagem das mulheres.
Que ótimo, hein? Eu já contei para vocês, para alguns de vocês, que a gente apresentou uma peça de teatro lá em 2011, lá na comunidade Zen Budista Zen do Brasil, da Monja Coen, e eu fui patacara na peça. Esse poema eu tive que decorar ele. Nossa, a hora que eu virei a página, me lembrei, sabe? Quando fala, vi a vertente d'água fluir de volta ao oceano. É bem bonito esse momento, né? Dela entender que a vida flui, né? É muito bonito essa. É difícil, né? Você vê que as histórias das mulheres da linhagem elas são sempre assim, recheadas de muito, muito sofrimento, muita perda, muita dor. A gente não vê muito isso quando ele conta no livro, né, de como os bicos foram sendo acolhidos na sanga, né? Tirando aquele que era o intocável, né? Mas você não vê histórias assim de tragédias na vida e que fez a pessoa buscar. Quase todos ouviram Buda falar e pediram para ser discípulos, porque reverberou, né, em si a verdade. As mulheres já não, elas entram porque elas estavam em condição de muita dor, né? De muito abandono, perdidas, né? Perdidas. A patacara, caminhante de manto, via a vertente d'água fluir de volta ao coração da terra. E eu me perguntei, para onde retorna a água? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém. Vocês repararam no dragão aqui atrás? Repararam? Eu troquei que o outro quadro ele ficou envergado. Eu botei ele para voltar à forma. E aquele dia ventou, ele estava já meio assim, ele tombou. E esse dragão a gente ganhou. Não sei se dá para ver, ó. Foi o Kigen-san Fujimoto Sensei, é um praticante antigo do Zen do Brasil, que é um mestre em Aikido. A gente fez o retiro de rua juntos. Eu digo que foi o retiro de rua em que eu estive mais protegida, porque tinham 3 mestres, faixa pretas de Aikido no retiro. O Arro, Ai, ele está aqui na sala. ele tá aí? Que gay! Que bom! Aí, sensei. Ei, Fujimoto Sensei, Aí, que bom! tudo bom? Aí, Olá, arigato. Iê. Então, eu estava contando, o quadro que eu usava aqui caiu a semana passada. Semana passada, não, esses dias. Aí eu fui lá no quarto e peguei o dragão que você pintou. Lembra que você veio aqui na Terigata? Ótimo. Foi Foi muito, fantástico. foi muito legal. Que gay ele veio, fez a zen, fizemos a choca num dia de manhã. Ele trouxe o papel, o pincel, a tinta, os carimbos e a moldura. Ele foi lá na mesa da sala, pintou, carimbou, abriu a moldura, botou dentro e nós fixamos na parede, lembra? Verdade, verdade. Nossa, eu nunca vi. Ele veio com tudo, assim, né? E é que a gente, quando desmontou a sala, né, que a gente mudou para um outro endereço, mas a gente praticamente não chegou a montar as coisas lá, porque veio a pandemia. Então, os quadros estão todos aqui na minha casa. A gente não chegou a pendurar nada lá, né? E aí tá. Eu resolvi colocar. Como eu vi você aquele dia,
Não sei quando foi que você sentou, uns 2 dias atrás. Vai. Eu falei, vou pôr o dragão do Kigen. Muito bom. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa sobre o texto, sobre a prática? Você assistiu a peça Terigata? Kigen? Eu lembro dessa peça, eu assisti, sim. Eu acho que você estava lá. Lembro dessa peça, isso. Não sei se o Chico Pupo estava. Eu lembro dos ensaios, de vocês falarem muito na preparação e da direção teatral. A direção, inclusive, foi daquele que ele trabalha com teatro, não foi isso? Exatamente. Foi do Isso. Roberto Melo, do Sofu e da esposa dele, a Marilda Alface. Eles eram do grupo Vento Forte. Exatamente. Exatamente. Muito bom. São histórias fortes. A gente fez, eram 3 pessoas, era Andi e a Cissa, que eu não me lembro o nome dela, budista. Eram nós 3 fizemos cada uma mulher do caminho, né? Foi bem bom. Quem sabe um dia a gente faz de novo, colocando homens. Hein, Chico? Alguém quer falar? Senão vamos encerrar? Fiquei contente de cair justo comigo a leitura da Patacara. Pude relembrar um pouquinho desse momento também. Então vamos encerrar, colocamos as mãos em gachô. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.